Paulo Campos, agradeço a sua presença para esta entrevista. Começo por lhe perguntar qual é a sua meta em termos eleitorais. Bom, a meta que tenho e a meta que o Partido Socialista tem é de ganhar as próximas eleições. E desse ponto de vista, portanto, é ficar em primeiro lugar nos resultados eleitorais apresentados a nível nacional, mas também no Distrito da Guarda. Sendo que tem condições para desempatar o atual número de deputados eleitos por este distrito? Há muitos anos que, enfim, há muitas eleições já que o resultado eleitoral no distrito é de 2 deputados para o Partido Socialista e 2 deputados para o principal partido da oposição. Obviamente que a ambição que temos é sempre de melhorar, mas é uma ambição difícil conseguir alterar esse padrão. Portanto, desse ponto de vista, a meta eleitoral é ganhar e, obviamente, tudo o que possa vir e que seja adicional a essa meta de termos mais votos do que o outro partido principal concorrente será, enfim, um segundo objetivo. Como é que vai conseguir recuperar os 10 mil votos perdidos pelo PS em 2009? Repare, o que eu entendo é que o trabalho que temos que fazer nesta campanha é um trabalho que nós queremos apresentar pela positiva. Esta campanha tem um objetivo muito claro, é colocar a Guarda no coração de Portugal, e desse ponto de vista achamos e entendemos que relativamente aos resultados, quem tem que achar se o Partido Socialista consegue ou não recuperar os 10 mil votos que perdeu são as mulheres e os homens deste país e são, obviamente, as mulheres e os homens da Guarda e não os agentes políticos e não, portanto, os candidatos a deputados. Nós apresentamos com total disponibilidade para ouvir os eleitores do distrito. Aliás, gostaríamos que nesta campanha esses contributos aparecessem por parte dos eleitores e nós queremos dar voz a todos os eleitores. E apresentamos-nos também com a experiência de 6 anos de governação, com uma experiência muito relevante, nomeadamente na defesa de um conjunto de valores que são muito caros ao interior, como, por exemplo, a igualdade de oportunidades. E, portanto, esse é o nosso espírito, é esperar e confiar pelos juízos dos portugueses e estamos absolutamente seguros de que esse juízo será positivo. Até porque nós vamos para estas eleições com um espírito muito positivo. Nós achamos que estas eleições não eram necessárias, que estas eleições eram evitáveis e, portanto, não seria exigível ao país, neste momento, estar com esta campanha. O que seria importante, neste momento, todos estarmos era a lutar em conjunto para poder mais facilmente ultrapassar as dificuldades que a Europa sente e que muitos países da Europa sentem e que Portugal também sente. Infelizmente, um conjunto de partidos, todos os partidos da oposição, entre eles todos os partidos da extrema-esquerda portuguesa e os partidos da direita, entenderam que esta devia ser uma altura em que devíamos ir para eleições. Estas eleições, como disse, eram totalmente evitáveis, não é esta a nossa vontade, mas obviamente estamos aqui com um espírito lutador, combativo, porque entendemos que, obviamente, a razão está do nosso lado e que, neste caso concreto, face à decisão tomada por estes países, o eleitorado deve julgar os partidos que decidiram, neste momento de crise internacional e de crise económica internacional, juntaram a crise económica internacional uma crise política em Portugal. Parece estar a aproveitar esta fase de pré-campanha para ficar a conhecer melhor o distrito. O que é que ficou a saber que ainda não sabia? Eu conheço muito bem o distrito. Não tenho particularmente nada no distrito para o qual eu não tenha um conhecimento, diria, com profundidade. Conheço todos os municípios, os 14 municípios com grande profundidade. Não posso dizer que conheço as 300 e tal freguesias do distrito, mas os 14 municípios conheço-os muito bem, conheço as principais, enfim, aquilo que acontece em cada um desses concelhos, conheço porque a minha vivência é uma vivência que foi sempre muito feita no Distrito da Guarda, não apenas enquanto criança, não apenas enquanto jovem, mas também enquanto adulto e enquanto responsável governativo. Eu, por exemplo, no Distrito da Guarda, nos últimos anos, o Distrito da Guarda foi o distrito que eu talvez tenha mais visitado enquanto governante. Porquê? Porque foi também aqui que mais obra fizemos, e uma obra que é espelhada em
todos os concelhos, sem exceção. Em todos os concelhos, sem exceção, fizemos grandes intervenções que, enfim, eu podia citar, do ponto de vista das principais obras, por exemplo, a construção da A25, ou ainda a construção do IP2 entre Celurico e Trancoso, e aquela que neste momento está a concretizar-se entre Trancoso e Vila Nova de Foscoa, mas ainda as circulares de Gouveia, ou a circular de Ceia, ou a circular da Guiar da Beira, ou ainda as beneficiações feitas para a estrada entre Ceia e a Torre, enfim, ou a estrada em Pinhel, em Almeida. Em todos os concelhos deste país tive forte intervenção. Além disso, sou também responsável por algo que é pouco conhecido na região, mas que é absolutamente importante revelar. Hoje, um dos vetores fundamentais das nossas economias, do desenvolvimento das nossas economias, é o acesso a boas redes de comunicação. E o que é verdade é que nos últimos anos, em Portugal, sempre que se lançou uma nova rede de comunicações, o interior foi esquecido. Isso aconteceu quando se lançou, por exemplo, a rede de televisão por cabo, onde no interior essa rede não chegou e, portanto, as pessoas só tiveram acesso à televisão por cabo por via satélite, ou ainda quando os operadores de comunicações de telefonia, de telefone fixo, fizeram investimentos, também esqueceram um conjunto muito largo de municípios no interior do país. Foram cerca de 139 municípios que nem tiveram rede de televisão cabo, nem tiveram investimentos pelos operadores alternativos, a Vodafone ou Ótimos, em termos de telefone fixo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que houve, na área das comunicações, um país a duas velocidades. Um país onde se investiu, se modernizou, se inovou e se ofereceu um conjunto de serviços, e um país onde esses serviços de comunicações ficaram para trás. Pois agora que estamos a fazer uma nova rede de comunicações, a rede de internet de alta velocidade, chamada Rede Nova Geração, pela primeira vez, ao decidir lançar-se esta rede, tomou-se uma decisão que foi de fazer este investimento também no interior do país, não esquecendo estes 139 municípios e, através de um subsídio público, colocar a concurso, como já foi feito e contratualizado, para que esse investimento chegasse ao interior. Acontece que no Distrito da Guarda são 10 os municípios beneficiados com essa infraestrutura, o que quer dizer que 10 municípios que no passado ficaram para trás, desta vez vão ficar com as mesmas oportunidades que no litoral existiram quando foram construídas e quando estão a ser construídas estas redes. É por isso que a minha candidatura é uma candidatura que aposta e é o seu pilar mais forte é a defesa do interior, é a igualdade de oportunidades, é darmos as mesmas condições às populações do interior que são dadas às populações do litoral. É por isso que eu me sinto honrado por a escolha de ser cabeça de lista do Partido Socialista aqui na Guarda, mas por qual tenho uma responsabilidade e tenho uma enorme vontade de ser deputado por este distrito. Porque acredito, porque durante anos sempre defendi estas bandeiras e porque agora, legitimamente, em nome dos eleitores da Guarda, serei um defensor desta igualdade de oportunidades para todo o país, mas também para a Guarda. Tem vindo a público algumas notícias sobre a relação custo-benefício da introdução de portagens na SCUT. Até que ponto é que é importante para a redução do déficit a introdução destas portagens? A introdução de portagens na SCUT é um tema que é, como o senhor sabe, é um tema muito discutido. A posição do Partido Socialista sempre foi muito clara relativamente a esta matéria. Sempre dissemos que as portagens deviam ser introduzidas quando as condições económicas das regiões onde essas autoestradas estão inseridas justificassem e permitissem a cobrança de portagens. Para isso sempre definimos um critério, entre outros, mas um critério que tinha uma validade significativa, que era o rendimento. Acima de um determinado rendimento, já se justificava implementar a cobrança de portagens nas autoestradas. Foi isso que foi a decisão do Governo e desse critério resultou que se devia introduzir portagens em 3 autoestradas no litoral do país, ficando de fora as restantes autoestradas no interior. Acontece que por exigência do Partido Social Democrata e, sobretudo, numa cedência aos seus interesses eleitorais, porque, na altura, enfim, as gentes do litoral e os agentes políticos do litoral reclamaram que isso era uma medida de discriminação para com essa zona e que isso não se justificava, devia ser estendido a todo o país. O que é verdade é que o PSD, numa cedência a esses interesses, sacrificou tudo aquilo que é o desenvolvimento do interior, exigindo
com a célebre frase, ou pagam todos ou não pagam nenhum, que fossem colocadas portagens nas autoestradas do interior. O resultado da colocação dessas portagens, do ponto de vista financeiro, é positivo, como é óbvio, porque numa situação em que tínhamos um custo para o qual não tínhamos nenhuma receita, o custo líquido era a totalidade do custo exigido para as portagens. Hoje, a esse custo é deduzido o valor que se vai receber pelas portagens e, portanto, o resultado não pode deixar de ser outro, como sendo positivo. As informações que vieram muito recentemente a público fazem parte de uma campanha de desinformação e que não tem nenhum cabimento. Aliás, a notícia diz aumentaram os custos de 150 milhões para 10 mil milhões. Como toda a gente sabe, 150 milhões no conjunto do custo das escudos para os 30 anos da concessão. Com toda a gente sabe que o Estado português paga por ano entre 600 a 700 milhões, portanto, obviamente que o número de partida é absolutamente falso e é ridícula essa informação que veio ao público. Mas estão a contar com uma redução no número de utilizadores da escudo? Com certeza, no cálculo de se há uma redução natural do número de utilizadores em função da introdução de portagens. Como é que reage às acusações de ser o pai dos pórticos que estão a ser instalados? Enfim, essa é uma matéria apenas também do ponto de vista eleitoral. Como disse, as portagens e a introdução de portagens nesta zona do interior só está a ser feita por exigência do Partido Social Democrata. E quem disser outra coisa está a enganar as pessoas. É óbvio, basta reconhecer, basta, enfim, reler tudo aquilo que foi dito nessa época, basta rever as imagens que estão disponíveis em todo o lado sobre aquilo que aconteceu, para verificar-se que a proposta que o Partido Socialista fez foi de introdução de portagens nas zonas onde o rendimento era superior a um determinado patamar e que as zonas do interior, nomeadamente esta, que são servidas pela A25 e pela A23, não atingia esse patamar e, portanto, não teria necessidade de se introduzir portagens. Portanto, a paternidade relativamente à introdução de portagens tem que ser assumida por quem exigiu. E é uma irresponsabilidade e, sobretudo, é enganar os eleitores vir agora falar de outras matérias, nomeadamente discriminação. Porque quando surgiu a oportunidade de discriminarmos positivamente, o que é verdade é que esses protagonistas exigiram que não houvesse discriminação. Exigiram através de uma exigência pública de que ou pagam todos ou não pagam nenhum. E, portanto, hoje vir a falar de discriminação não pode ser outra coisa senão enganar os eleitores. Mas não é possível os habitantes da região virem a beneficiar de mais isenções? A proposta que fizemos sobre as isenções e que está em vigor nas autoestradas que já estão a cobrar portagens e que está em vigor até uma determinada data, porque a partir daí só estará em vigor nas zonas que tenham um rendimento inferior a um patamar que foi definido como tal, é de 10 utilizações inteiramente gratuitas em toda a extensão da autoestrada que percorram na A25 e também 10 utilizações gratuitas em toda a extensão que percorram na A23 por mês. Acresce a todas as utilizações por mês e por viatura. Acresce a todas, portanto, se uma empresa tiver 30 viaturas, terá 30 vezes 10 isenções para cada veículo. Acresce a essas isenções um desconto de 15% em todas as utilizações sequentes. Ou seja, quando operado no valor global, é um desconto que será sempre superior a 15% e se o número de utilizações não exceder 10, é uma isenção total da utilização das autoestradas, ou, portanto, sem ter qualquer custo de utilização destas autoestradas, da A25 e da A23. Repito, são 10 utilizações na A25 e 10 utilizações na A23 por mês em toda a sua extensão. Foi secretário de Estado 2 vezes. Caso o seu partido ganhe novamente as eleições, esta candidatura pelo Distrito da Guarda poderá ser apenas um interregno até que volte a assumir um novo cargo no Governo? Repare, eu sou um gestor, sou um executor por natureza. Nunca aspirei, quando me candidatei, ou porque não me candidatei, peço desculpa, quando participei nas campanhas em 2005 e em 2009, trabalhei em prol de uma causa, de um projeto em que acredito e continuo a acreditar. E também porque reconheço enormes qualidades
no candidato a Primeiro-Ministro apresentado pelo Partido Socialista. E, portanto, em nenhum momento entrei numas eleições para me candidatar a qualquer lugar. Neste momento, estou a participar nestas eleições pela primeira vez sendo candidato e, portanto, estou-me a candidatar ao lugar de deputado e nada mais. Não sou como noutros partidos em que as candidaturas são candidaturas não para deputado, mas para ocupar outros lugares. A minha candidatura, neste momento, é apenas de ser candidato a deputado e representar os eleitores da Guarda nos próximos 4 anos na Assembleia da República. O que lhe disse José Sócrates quando o convidou para encabeçar esta candidatura pelo Círculo da Guarda? Eu e José Sócrates temos uma relação, enfim, que não é escondida por ninguém, não apenas de grande amizade, mas também de respeito mútuo. E desse ponto de vista, José Sócrates, como Primeiro-Ministro, já me encarregou de várias missões. Esta não foi diferente de todas as outras missões que me encarregou, e, portanto, desse ponto de vista, recebi essa missão com grande agrado, com grande orgulho, como disse, também com grande honra, mas com uma enorme responsabilidade. E espero não apenas, enfim, cumprir aquilo que são as expectativas do secretário-geral do Partido Socialista, mas, sobretudo, cumprir as expectativas daquilo que são os eleitores da Guarda na defesa daquilo que são os principais valores para a Guarda. E eu penso que há aqui muitas matérias que nós podemos trabalhar. A Guarda, enfim, como eu tenho vindo a dizer ao longo desta minha campanha, como eu já transmiti, tem um conjunto de valores que, do ponto de vista estratégico, permitem que o desenvolvimento possa acontecer. E é isso que nós temos que valorizar e é isso que temos que procurar. Aliás, deste ponto de vista, ao longo desta campanha, que é uma campanha que eu tenho vindo a solicitar os contributos de todos, já tenho bons contributos para valorizar exatamente aquilo que deve ser a Guarda e a Guarda futura nos próximos tempos. O que acha da redução do número de deputados? Olha, esse é um tema... Eu não sou contra a redução do número de deputados. Não sou contra a redução do número de deputados. Agora, sou contra que a redução do número de deputados seja feita à custa de círculos eleitorais onde a representatividade já é reduzida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não me oponho de maneira nenhuma a uma redução do número de deputados, até diria que do ponto de vista particular e pessoal, se justifica uma redução do número de deputados, mas que essa redução não pode ser nunca feita em círculos eleitorais onde já se escasseia a representatividade. E a Guarda, como sabe, é um desses círculos, é um dos círculos que elege menos deputados, elege apenas 4 deputados e, portanto, a redução feita, ou a redução proposta, nomeadamente pelo Partido Social Democrata, do número de deputados, não terá o nosso acordo se isso representar uma redução dos deputados da Guarda. Este distrito merece 4 ou mais deputados. Aliás, se não existir essa oportunidade, até porque essa é uma oportunidade que exige um amplo consenso na Assembleia da República, não deixarei de ter outras propostas para valorizar o Distrito da Guarda. Enquanto o principal partido da oposição apresenta propostas que vão diminuir a representatividade do Distrito da Guarda, eu não deixarei de apresentar propostas que valorizam o Distrito da Guarda. Por exemplo, eu penso que não faz muito sentido hoje, nos dias de hoje, eleger deputados pelos círculos da imigração. E fará muito sentido que aqueles imigrantes que têm amor à sua terra, que têm as suas origens bem gravadas nos seus corações, possam votar pelos círculos de onde são originários. E desse ponto de vista, certamente a Guarda aumentaria a sua representatividade se os votos dos imigrantes que são oriundos da Guarda pudessem contar para o círculo eleitoral da Guarda. Essa é uma proposta que não deixarei de apresentar, essencialmente na defesa daquilo que são os valores da Guarda e assegurando que a Guarda continuará a ser o coração de Portugal. É por isso que isso me diferencia muito da outra candidatura, da candidatura do Partido Social Democrata, que aposta na redução de deputados e, sobretudo, aposta, neste caso, na diminuição da representatividade dos deputados da Guarda na próxima Assembleia da República. Quais os principais projetos que tem para o Distrito enquanto candidato a deputado? Olha, nós apresentámos já publicamente uma iniciativa que achamos que é da primordial importância e que, aliás, é uma iniciativa que também nos distingue, fundamental e é fraturante com o principal partido da oposição, com o Partido Social Democrata. Sabe que nos últimos anos fizemos um enorme esforço para dotar o interior de investimentos. Já há pouco lhes falei do investimento nas comunicações, também falei dos investimentos em acessibilidades, mas houve nos últimos anos também fortíssimos investimentos, no qual eu também me empenhei muito. Os investimentos nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento e também na recolha de resíduos sólidos. E na altura os sistemas que foram construídos numa lógica multimunicipal e lógica regional.
e de onde decorreu que os sistemas tarifários são sistemas que são apurados em função da lógica regional onde estes sistemas se inserem. Não é justo que isso aconteça. Ao fim de alguns anos de implementação, é possível e devemos dar o passo seguinte. Aliás, o Governo já apresentou à Associação Nacional de Municípios o passo seguinte para que pudéssemos harmonizar as tarifas. E que consequências é que isso tem? Que é uma proposta que nós já apresentámos publicamente, como sendo uma proposta também dos candidatos a deputados do Partido Socialista, que será a primeira medida que iremos propor na Assembleia da República, que será da harmonização tarifária e se equivalerá a uma descida das tarifas cobradas aos municípios do abastecimento de água e do tratamento de águas residuais de cerca de 30%, é muito significativo, uma descida de 30%, e essa medida é algo que é fraturante relativamente àquilo que é o que transmite o principal partido da oposição, o Partido Social Democrata. O principal partido da oposição, relativamente a esta matéria, a única coisa que diz é que quer privatizar as águas de Portugal. E o que é que isso quer dizer com a privatização das águas de Portugal? Quer dizer impedir exatamente essa harmonização tarifária, porque obviamente não haverá nenhum privado que vai querer baixar as tarifas para perder e para diminuir os rendimentos que obtém nestes sistemas multimunicipais. E por isso nós não podíamos estar mais em desacordo com essa proposta de privatização das águas de Portugal, sem que, obviamente, esta harmonização tarifária fosse feita e, portanto, a medida é uma medida que diferencia muito claramente aquilo que o Partido Socialista defende e que propõe e que quer executar e que, para o qual, do ponto de vista legislativo, já apresentou uma proposta à Associação Nacional de Municípios e aquilo que é a proposta do Partido Social Democrata relativamente a esta matéria. A agenda do Partido Social Democrata nesta matéria é uma agenda essencialmente liberal. É uma agenda de privatização, de ataque à segurança social pública, de ataque à saúde pública, de ataque à escola pública. A nossa agenda é uma agenda de valorização daquilo que é importante, nomeadamente para esta zona. Portanto, essa é uma medida que nos distingue e é absolutamente fundamental. Uma segunda medida que decorre também já dos contributos que temos vindo a receber, é aquela que há pouco lhe disse relativamente a que numa futura reforma do sistema eleitoral os votos dos imigrantes contem para a região de onde esses imigrantes são oriundos, valorizando o amor que esses imigrantes têm à sua terra de origem. Uma terceira proposta que também não deixarei de apresentar e que é uma proposta que também obtive já dos contributos que me têm sido dados pelos eleitores, e já temos contactado com muitas centenas de eleitores e, portanto, já temos muitos contributos. Uma terceira proposta que não deixaremos de apresentar é de que, e um compromisso que os deputados, e nomeadamente eu pessoalmente terei, é de que no futuro, em qualquer medida que sejam de defesa do interesse da Guarda, eu não deixarei de estar a favor, independentemente de quem é que essa medida seja apresentada por quem. E, aliás, apresentarei uma proposta a todos os outros candidatos, nomeadamente aqueles que sejam eleitos, para que seja criada uma associação que defenda e promova os interesses da Guarda. Eu não deixarei de propor que o nome dessa associação seja Guarda no Coração de Portugal, porque esse é o lema da minha candidatura, mas obviamente que aceitarei qualquer outro nome, porque penso que é muito importante que todos aqueles que vão defender a Guarda estejam unidos e que essa associação possa reunir de 2 em 2 meses com todos os seus deputados eleitos, mas também com os eleitos locais e com os representantes da sociedade civil, para que se faça o guião daquilo que são as medidas e estratégias absolutamente fundamentais para a Guarda e que nessas matérias estejamos unidos na defesa desses vetores onde quer que seja. Além disso, esse é uma matéria que é um compromisso absolutamente pessoal e de um compromisso para o qual eu sinto que terei condições para poder dar resposta. Há pouco, quando me fez perguntas sobre o que é que seria o meu futuro depois destas eleições, o meu futuro, seja em deputado ou seja em qualquer outra função, será trabalhar para valorizar a Guarda e, sobretudo, para influenciar nos centros de decisão que as boas decisões sejam tomadas em favor da Guarda, independentemente de quem esteja no governo e independentemente de quem tenha a ideia que possa ou não valorizar o Distrito da Guarda. É por isso que este conjunto de 3 ideias que lhe trago, a da harmonização tarifária, que é absolutamente fraturante com aquilo que é a posição do Partido Social Democrata relativamente à privatização das águas de Portugal. Mas também
a posição relativamente ao sistema eleitoral, que é fraturante também relativamente àquilo que o Partido Social Democrata defende, ou seja, a redução dos deputados do Distrito da Guarda. Eu defendo a redução dos deputados no país sem diminuição dos representantes do Distrito da Guarda e, sobretudo, com aumento se os votos dos imigrantes que são oriundos deste distrito possam contar para o Distrito da Guarda. E esta terceira medida, que também é fraturante com tudo aquilo que foi a prática do Partido Social Democrata no passado e também a de outros partidos, reconheço, é de que tenhamos uma postura diferente e que saibamos, em conjunto, encontrar aquilo que é importante para defender a Guarda e termos compromissos entre todos para que essas matérias sejam as nossas principais causas e que não haja qualquer outra causa que nos possa dividir relativamente a esses valores. Essa é a minha total disponibilidade, é o meu total compromisso, é o meu total empenhamento e é também esse o espírito dos restantes candidatos a deputados pelo Partido Socialista. Resta-me agradecer a sua presença para esta entrevista, que esperemos que venha a ser útil para elucidar os eleitores do Distrito da Guarda.